O ano é 2013 e um dos FPS mais populares do Brasil era lançado. Ele não estava na Steam, não precisava ser instalado e rodava até no notebook da Positivo da sua tia. Bastava abrir o navegador e jogar. Se você estava no mundo dos games e jogos na época, com certeza jogou ou pelo menos ouviu falar do Bloodstrike, jogo que foi lançado pela xCloud Game no Brasil e originalmente rodando apenas no Facebook. Foi nesse cenário que o Bloodstrike se consolidou como um dos FPS gratuitos de maior sucesso na plataforma, reunindo milhares de jogadores e marcando uma geração. Mas com o passar dos anos, ele foi desaparecendo, até finalmente cair no esquecimento. Afinal, o que fez esse jogo alcançar tanto sucesso e por que ele acabou sendo esquecido? Para entender por que o Bloodstrike fez tanto sucesso, é preciso lembrar como era jogar naquela época. Nem todo mundo tinha um computador potente, uma internet rápida ou espaço sobrando no HD. E enquanto os jogos modernos, como Call of Duty e Battlefield, exigiam muito do hardware, impossibilitando que a maioria das pessoas jogasse, jogos como Bloodstrike, que exigiam um equipamento menos exigente, às vezes sendo necessário menos de 1 GB de RAM e processadores Pentium 4, se tornava uma opção boa para o público. Bastava alguns cliques dentro do navegador para entrar em uma partida, sem instalação, sem configurações complicadas e rodando em praticamente qualquer computador. Mas facilidade por si só não explicaria o tamanho e o sucesso do jogo. Se tanta gente continuava voltando, era porque o Bloodstrike também entregava uma experiência divertida. Para se ter ideia, o jogo possuía diversos modos de jogo, clãs, patentes, era dividido por nível, tornando o jogo mais balanceado para quem começava a jogar. Além dos modos clássicos, como Defuse e o Team Deathmatch, o Bloodstrike ficou conhecido principalmente pelo seu modo zumbi. Para muita gente era nele que as partidas mais memoráveis aconteciam. Mas não era só isso. O jogo tinha uma boa variedade de mapas, armas e uma progressão que fazia o jogador sentir uma evolução balanceada. Cada partida rendia experiência, dinheiro e novos equipamentos. Tudo era mais equilibrado. Outro ponto importante que eu acho que vale destacar é que ele não tentava ser um simulador ou um FPS extremamente competitivo. Era um jogo rápido, simples de entender e que funcionava muito bem para quem queria entrar, jogar algumas partidas e sair. Isso fazia com que os jogadores mais casuais e até quem nunca tinha jogado na vida conseguisse se divertir sem muita dificuldade. Mas é claro que nenhum jogo continuaria fazendo sucesso para sempre. E enquanto o Bloodstrike crescia, a forma como as pessoas jogavam também começaria a mudar. O mercado começaria a ficar mais competitivo e o Bloodstrike começaria a tomar decisões que acabariam afastando alguns jogadores. Como o Bloodstrike não era o único jogo brigando pela atenção dos jogadores, pois na mesma época já existiam outros jogos bastante populares e gratuitos, como Point Blank, Crossfire e Combat Arms, cada um com sua própria comunidade, mapas, armas e um estilo diferente de jogo. Só que com o tempo, o próprio Bloodstrike começou a mudar. E é aí que, na minha opinião, foi um tiro no próprio pé por parte da equipe da xCloud, pois como muitos jogos gratuitos, ele acabou caindo no buraco das microtransações, passando a investir cada vez mais em armas e skin pagas. No começo eram itens cosméticos e algumas vantagens, até aí tudo bem, porém aos poucos começaram a aparecer armas e equipamentos muito fortes, disponíveis apenas para quem gastava dinheiro real no jogo. E foi aí que muitos jogadores começaram a reclamar que o jogo estava ficando cada vez mais pay to win. É claro que a habilidade ainda fazia diferença, mas enfrentar alguém usando equipamentos muito melhores deixava as partidas cada vez mais desequilibradas, mesmo com o sistema de níveis. Esse tipo de decisão acabou afastando parte da comunidade, pois quem jogava de graça sentia que estava ficando para trás, e que se não fizesse um investimento real naquilo, ele sempre iria ficar em desvantagem. Enquanto isso, quem colocava dinheiro já entrava na partida com armas que ofereciam vantagens extremamente roubadas. Isso gerava uma sensação de injustiça que começou a incomodar boa parte da comunidade. Quando um jogo online começa a perder jogadores, recuperar aquele movimento que existia antes pode ser muito difícil. Mas esse ainda não foi o último golpe. Nos anos seguintes, o cenário dos jogos começaria a mudar ainda mais. Mesmo com todos esses problemas, o Bloodstrike ainda conseguiu se manter por um bom tempo. Foi por volta de 2016 a 2017 que o jogo começou a desandar de forma mais evidente. O mundo dos games e jogos não era mais o mesmo. Os jogos de navegador começaram a perder espaço, o Facebook deixou de ser o principal lugar para descobrir novos jogos e boa parte daqueles jogadores simplesmente seguiu para outras plataformas. E ainda assim existiam outras opções gratuitas, como Warface, Zula viria a aparecer também. Ao mesmo tempo, novos FPS gratuitos continuavam surgindo, oferecendo gráficos melhores, atualizações constantes e comunidades cada vez maiores. O Warface sendo um exemplo pessoal, pois eu saí do Bloodstrike direto pro Warface. Infelizmente ele seguiria um caminho parecido com o Bloodstrike, mas isso seria história para outro momento. Com isso, aos poucos, o Bloodstrike foi ficando para trás. Me arrisco a dizer até que se ele se mantesse na mesma essência desde o começo, ele ainda acabaria morrendo. Os jogadores mais fiéis seguiriam jogando. Aliás, até hoje acredito ter alguém jogando. Talvez o mais curioso seja que ele não desapareceu de uma vez. Ele simplesmente foi perdendo jogadores, deixando de aparecer nas conversas e sem que muita gente percebesse, acabou virando mais uma lembrança que ocasionalmente nos lembramos. Hoje, quando alguém fala em FPS gratuito, quase ninguém lembra do Bloodstrike antigo. Na verdade, se você falar esse nome hoje, as pessoas vão ligar diretamente ao novo Bloodstrike, que não tem mais relação alguma com o jogo original, que hoje se chama Battletoads. Mas quem passou horas jogando dificilmente esquece o que esse jogo representou. Então fica a pergunta, depois de tantos anos, ainda vale a pena voltar para o Bloodstrike? Ou melhor, Battletoads? Inclusive lançaram uma sequência para ele na Steam, Battletoads 2 foi lançado em 2022 como seu sucessor, mas acabou não fazendo tanto sucesso, acumulando muitas avaliações negativas. Você ainda pode testar o jogo no site da Wizard, talvez para matar a curiosidade. Agora, para jogar casualmente, acredito que você só irá se estressar. O jogo que existia antigamente não está mais lá. O que você irá encontrar são jogadores tryharders,
Full Cash, que ainda tentam manter o jogo vivo. No fim das contas, talvez Bloodstrike tenha sido vítima da própria época. Enfim, se você jogou Bloodstrike, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando lembra dele? Modo zumbi? Alguma arma em específico? Um mapa específico? Deixa aí nos comentários. Eu sou o Jota e até a próxima. Obrigado por assistir.